vídeo aula eu vou explicar para vocês como usar o Simple Present em inglês. O Simple Present ele é usado para ações rotineiras, habituais, ou seja, para aquelas coisas que você faz ou não faz normalmente. Esta videoaula é apenas uma introdução, é a parte 1. E você vai ver nos slides a seguir que eu explico com as frases, dando os exemplos, faço a leitura para vocês e também a tradução. E na parte 2 eu vou incluir então uma visão geral de como é o Simple Present normalmente usado no inglês. Então, vamos à explicação sobre o Simple Present. O Simple Present geralmente refere-se a ações ou situações habituais, coisas que você faz ou não faz no dia a dia, ou coisas que acontecem em uma rotina. I go to work at 7:30 a.m. Eu vou para o trabalho às 7:30 da manhã, normalmente. British people drink a lot of tea. Os britânicos bebem muito chá. Normalmente eles bebem muito chá. You cycle to school. Você vai de bicicleta para a escola. Também é algo da sua rotina. Também serve para opiniões e sentimentos. I like TV series. Eu gosto de séries de TV. I love music. Eu adoro música. My sister likes chocolate a lot. Minha irmã gosta muito de chocolate, notando que a palavra muito é o a lot que está no final da frase, porque eu coloco o que eu gosto perto do verbo. Então, eu gosto de chocolate, minha irmã gosta de chocolate e o muito vem depois. Essa é uma regrinha aí extra para você aprender como colocar o muito quando o verbo like está numa frase. Então, vamos para a formação do Simple Present. Como que ele é formado? O presente simples é formado do infinitivo do verbo to like, sem a partícula to. Então, eu vou pegar o verbo no infinitivo to like, que significa gostar. Isto serve para qualquer verbo. E vou tirar o to e vou usar apenas o like. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que separar três pronomes que são muito importantes para que você aprenda de vez o Simple Present, a fazer o Simple Present da forma correta. Nós vamos separar he, she, it. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, ou seja, sem o gênero, né? Sem masculino, feminino. Serve para uma coisa, não, um objeto, algo que foi falado, uma situação, algo que não tenha gênero, masculino ou feminino, e sempre no singular. Estes três pronomes, eles são chamados de terceiras pessoas do singular em inglês. A gente fala terceiras pessoas do singular porque em português, a nossa grade de pronomes, nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu sou a primeira pessoa, tu a segunda pessoa e ele a terceira pessoa. Mas em inglês nós temos lá na grade de pronomes he, she, it. Um para cada situação que eu acabei de explicar. Quando for sexo masculino, he, feminino, she. E quando for it, ou seja, sem gênero, sem sexo, a gente coloca, né, o it no lugar da palavra, ok? Por que que é importante separar esses três pronomes? Porque esses três pronomes, eles não seguem aquela regra lá do início, quando eu falei que a gente tira o to do infinitivo e usa apenas o verbo. Esses três pronomes, eles não aceitam essa regra. Eles recebem, né, no caso, o verbo que está sendo aí conjugado com eles, recebe um S, um ES, um IES. Então, os pronomes he, she, it recebem o S, ES ou IES, dependendo da forma do verbo. Vamos ver os exemplos? Play. Play, a gente tem aí o acréscimo do S, porque ele faz parte da regra geral. He plays soccer. Ele joga futebol. Study já não segue a regra geral.
que é só um S. Por quê, gente? Porque ele tem uma consoante. Esse verbo, antes do Y, aparece uma consoante. Então, toda vez que eu tiver um verbo igual study, ou seja, que terminou em Y, mas antes do Y ter uma consoante, eu vou ter que tirar o Y, ele pula fora da história e no lugar dele eu coloco um I e depois é S. Olha a regra aí para vocês: consoante mais Y. Ana studies Spanish. Também nós temos os verbos terminados em CH, SH, X, O e SS. Isso também vale para o som. Por exemplo, se o verbo tem uma outra terminação e tem SS como som, quer ver um exemplo? O verbo é kiss, tá aí, o som do verbo, olha só. Então eu vou falar na sequência: catch, catch, catches. Coloquei uma S no verbo. Então, se eu falar, ela pega o ônibus todos os dias. Catch é pegar. She catches the bus every day. Wash, washes, que é o verbo lavar. Fix, o verbo consertar. Fixes. Go, o verbo ir. Goes. Kiss, beijar, né? Como eu tinha falado, ele termina em SS, mas o som dele é só S, né? Kiss, kisses, é S, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí. Essa aula, que é uma mini aula, é a parte 1 apenas. Depois nós veremos a parte 2 e a conclusão com mais frases. Isso é apenas uma introdução para vocês entenderem como funciona o Simple Present. Hello there! Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham aprendido apenas com essa introdução, para ter uma visão geral, né? Saber como se usa o Simple Present, quando se usa o Simple Present. Logo nós vamos disponibilizar aqui a parte 2 para você ter uma visão melhor, ter um aprendizado mais aprofundado do Simple Present. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando a gente postar mais vídeos. Ok? See you later!